Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Eu descobri o câncer. Uhum. Né? E aí foi interessante, porque a gente terminou, mas a gente se falava sempre ainda. Uhum. A gente criou uma amizade muito bacana. Uhum. E aí ele falou assim, se eu soubesse que você ia ter câncer, a gente não tinha terminado. Aí eu falei, ué, mas... Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Eu falei, mas por quê? Você ia ficar comigo por pena, por dó, mas você não é oncologista, você não é mastologista, você não é médico, você não é enfermeiro, então não tinha muito fundamento, assim, né? Uhum. E não é fácil. A questão do tratamento do câncer, a gente passou... Eu também achei mais leve do que eu imaginava. Mas mesmo esse mais leve, ele é muito difícil. Uhum. Então não adianta ter alguém do seu lado para te encher a paciência e ficar com peninha de você. Está no ar mais um episódio do podcast Falando Daquilo, derivado do blog Daquilo, onde a gente fala de sexualidade, tabus, tendências, relacionamentos, produzido pelo Correio Brasiliense. E hoje a gente vai falar de um assunto assim, outubro já acabou, mas o ano inteiro a gente tem que falar sobre isso. E hoje eu trouxe duas amigas queridas que passaram pelo câncer de mama, para falar da experiência de como foi o tratamento, mastectomia. Minha amiga Elane Pires e minha amiga Márcia Mármore, como vocês estão? Estamos ótimas. Tudo bem. Eu queria que vocês começassem contando um pouco como foi a história como começou essa história com a doença, e depois a gente vai desenvolvendo aí os processos pelos quais vocês passaram. Pode começar, Márcia. Ok, então, eu descobri a doença em 2018, final de 2018, na verdade, eu descobri um nódulo na mama, num autoexame, mas eu já vinha acompanhando esse nódulo há uns 3 anos. E ele sempre foi confundido com cisto. Uhum. Durante 3 anos aparecia na mamografia, aparecia nos exames, sempre diziam que era cisto. Uhum. Só que esse cisto, entre aspas, começou a crescer muito. E aí, quando foi no início de 2018, eu fui numa mastologista oncologista, que eu achei, agora ela vai falar alguma coisa, porque eu já estava cismada, achando que era câncer, apesar de todo mundo falar que era cisto. Uhum. Quando fui nessa mastologista, ela disse que era um macrocisto. Aí eu falei... Ela falou assim, não, você vai ter que tirar, porque ele vai ficar crescendo e vai só te atrapalhar, mas não tem nenhum grande mal. Mas tirar localmente, né? Localmente. Uhum. Aí eu perguntei, eu posso aproveitar para fazer uma cirurgia plástica, né? Dar um upgrade aqui, na geral. Aí ela, não, perfeito, porque ele já faz uma cirurgia bem... Né, Já quer colocar prótese? Diminuir a mama, dar uma recalchutada. Aí quando eu fui nesse cirurgião plástico, aí ele falou assim, olha, Márcia, eu só te opero quando você for numa mastologista da minha confiança. Falei, mas doutor, eu já fui em vários, tem um monte de exame aqui e tudo diz que é cisto. Não, só com o laudo da mastologista que eu te indicar. Ok, lá vou eu de novo. Quando eu cheguei lá, ela falou assim, olha, isso não é um cisto. Meu Deus. Eu falei, mas tem 3 anos que eu ouço que é cisto. Ela, não é um cisto. Eu acho que é o tumor filoide, é um tumor raro, mas na maioria das vezes ele é benigno, mas ele vai crescer, a gente tem que tirar. Falei, tá bom, vamos fazer a biópsia. Falei, mas eu já fiz. Ela, não, você fez punções. Ela falou, nunca ninguém pediu biópsia. Eu falei, não. Então, fui aí fazer... Isso. Estranho. Aí eu fui fazer... Porque ela falou que fazia a punção, a biópsia do líquido. Tinha que fazer do tecido em volta dessa bolha d'água, digamos assim. E aí, realmente, quando fez a biópsia do tecido, deu câncer. E ela também não imaginava que fosse câncer pela apresentação atípica. Era um câncer agressivo? Muito agressivo. Uhum. Inclusive, quando eu operei e fiz a cirurgia, ele já estava com quase 14 centímetros. Minha mama ficou imensa, cresceu muito, porque ele começou a desenvolver muito rápido. Cheguei a ter infiltração pro pulmão, né? Então eu tive câncer no pulmão também. E aí começou todo o processo imediato de quimioterapia, de cirurgia, radioterapia. Né? Eu tive que fazer a quimioterapia primeiro, antes da cirurgia, por conta do tamanho dele. Tinha que diminuir para poder operar. E aí aquele processo de quimio, o cabelo cai. Aí quando o cabelo cai, a gente chora... Fica na frente do espelho chorando. Mulheres apaixonadas. Laços de família, laços né? De família laços próprio, de família. Exatamente aquilo. Aí um dia... Mas eu comecei eu não tinha opção. Eu me entregava, falava assim, adeus, já era, morri. Falava, vamos tirar, vamos continuar, a vida que segue. Aí, mas é um baque. Quando você pega o resultado, pra mim, os maiores baques, quando eu peguei o resultado, que eu vi lá escrito carcinoma, eu falei, lascou. Deu merda. É um balde de geografia. Eu não consigo nem imaginar como deve ser, assim. É muito ruim, muito ruim. E quando o cabelo caiu, né? Teve um dia até que eu fui passear em Taguatinga, quando voltei pra casa,
Eu me olhei no espelho e pensei que meus cílios e minha sobrancelha tinham caído também. Uhum. Eles caem também, demoram mais, mas caem. Aí eu me senti... cai também, né? Eu nunca tinha pensado cílios e nisso. sobrancelha, cai. Cai tudo, menino. Se você imaginar, cai. Todos. Tô imaginando. Cai também. Cai também. É. E aí eu me senti uma própria lagartixa de parede, gente. Eu me olhei no espelho, careca, branca, porque a gente não pode pegar sol, branca, sem cílios, sem sobrancelha. Eu até, na época, mudei minha foto do Instagram, do Facebook, e botei uma lagartixa. E o povo, Márcia, que é isso? Eu falei, mas gente, eu tô me sentindo uma lagartixa. Pelo menos levar com leveza, né? Tinha que levar com leveza. Não dá pra... Não dá. É claro que tem dia que a quimioterapia deixa a gente extremamente com o humor alterado. Uhum. Tinha dia que eu chorava, tinha dia que eu ficava brava, eu queria matar. O primeiro que passasse na minha frente, eu queria matar. Uhum. E tinha dia que você tava nem aí, sabe? Você desconcentra, a memória fica muito ruim, pelo menos pra mim ficou ruim. Eu falei, já que eu tô de licença médica, eu não posso fazer nada, vou ler. Começava a ler um livro, não conseguia nem terminar a página, porque eu já esquecia metade que eu já tinha lido. Memória vai pro espaço. Também tem esse efeito colateral também, esse efeito neurológico. Tem. Memória, da fraqueza, né? Tem hora que você diz que você tá fraca. Uhum. E libido, você pensava nisso? Ou... No início eu não pensava, não. Assim, porque a preocupação primeiro é doença, curar, ficar livre. Mas logo depois comecei a pensar. Aí você começa a pensar e vê a questão da autoestima. Porque você tá careca. Você tá sem cílios, você tá sem pelo, você já... Tudo caiu. Tudo caiu. Dependendo das pessoas, até alguns, né? Mas aí você começa a pensar nisso. Você que tá careca, fala assim, gente, pera lá. Não vou nem pensar nisso agora, mas como eu sou muito danadinha, eu não deixava. Tinha uns amiguinhos, né? Coisa boa. Tem uns amigos, né? E aí eu pensava, mas a libido diminuiu mesmo, que eu percebi, foi quando eu comecei a tomar os inibidores hormonais. Aí diminui a libido, realmente. Diminui, você tem um processo bem... A hormonioterapia, né? Hormonioterapia. Você tem que inibir seus hormônios, porque o câncer, a maioria das vezes, ele é hormonal. E ele se alimenta, né, desses hormônios. Dos hormônios. Você tem que eliminar o hormônio. Então, se a mulher tira o estrogênio... E no caso do câncer de próstata, muitas vezes o homem tem que tomar o inibidor de testosterona, né? Exatamente. Então, aí ele fica impotente sexual. Fica, muitas vezes. A gente não chega a ficar, não, mas a libido diminui. Então, assim... E aí existe uma questão física também, até de ressecamento, né? Ressecamento vaginal, que a mulher precisa da lubrificação. E não tem. E aí é onde muitos homens também caem fora. Além de não aguentar o tranco do tratamento, que é brabo, ele tem que ter esse tempo para a mulher. É uma novidade para o corpo da mulher também. Porque a maioria das vezes a gente entra numa menopausa precoce da noite pro dia. Não tem esse processo lento. Parece que é bem comum, né? Parceiros abandonarem o relacionamento. Quando a Preta Gil, né? Agora foi o caso. E antes de eu pular para a história da Elane, que eu já ouvi, mas vamos ouvir de novo. Sempre é bom contar e repetir. Eu esqueci de falar para vocês, galera, que os nossos episódios estão todos no canal do YouTube do Correio, na aba Playlists. Lá tem todos os nossos episódios. São muito bons, eu gosto de todos eles. E Elane, como é a sua história? Então vamos lá, eu descobri o câncer de mama em 2019, mas é aquilo que eu falo, eu sempre gosto de voltar um pouquinho atrás. Em 2015 eu fiz a bariátrica, e aí eu passei a melhorar a minha qualidade de vida. Eu falo isso até para destacar o tanto que o câncer de mama ele é silencioso, que ele chega assim de uma hora para outra, ou você pensa que é algo que não é, que pode ser qualquer coisa, menos um câncer, e é ele. Eles nunca acham que é com a gente, né? Isso. E assim, pelo menos no meu caso, eu não sentia nenhuma dor de cabeça, eu não sentia nada. Eu vinha num período que a qualidade de vida e a saúde estava muito bem, né? Eu cheguei a pesar 105 quilos, e aí eu vinha praticando atividade física. Eu estava numa época que eu estava correndo bastante, tinha feito uma ultramaratona. Então, assim, o meu corpo e a minha saúde estava super bem. E câncer era a última coisa que tu imaginava que ia acontecer contigo. Eu não sentia nenhuma dor de cabeça mesmo. Tava assim. E aí, como eu fiz a bariátrica, eu tinha interesse em fazer uma abdominoplastia. E nos exames para abdominoplastia é que eu descobri um nódulo também. E aí fui verificar melhor e descobri que era um câncer de mama. Isso foi em 2019. Aí comecei o tratamento imediatamente. Eu sempre digo que quando a gente descobre o câncer de mama, sua vida, Márcia falou, sua vida vira de cabeça para baixo, é de uma hora para outra. Então, assim, eu tinha
provas de corrida para fazer, tinha trabalho, tinha viagem programada, tinha a vida toda organizada com conquistas e coisas que eu tinha planejado. Quando descobri o diagnóstico, lembro até hoje que se eu não me engano, era uma quinta-feira, depois de todos os exames, depois de tudo realmente verificado e confirmado, né, com a oncologista, ela virou e falou assim, então vamos começar o tratamento? Vamos. Você pensa assim, vamos, mas ainda tem tempo para assimilar isso, para... Não tem ideia do que vem pela frente. Para né? entender, né? Vamos começar? Vamos. Só que é assim, vamos começar, a segunda começa a sua químio. Isso era numa quinta, e na segunda você para de trabalhar, você deixa de fazer tudo que você planejou e vai fazer quimioterapia toda semana. Do nada, né? A vida para, né? Que doideira. Então, assim, a minha vida foi isso, do nada mudou totalmente. E aí você volta para casa pensando, mas gente, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, como assim? E aí foi assim, é assim, não tem outra forma. E aí você tem passou que se pela adaptar químio? com isso. Aí eu fiz a químio, só que eu também tenho um diferencial que e assim, a gente encontra médicos muito bons no caminho, que eu falei para a doutora, né, toda essa história da minha qualidade de vida, do que eu vinha buscando, que eu não sentia nada. E aí virei para ela e falei, não, tudo bem, doutora, bora fazer, né, eu já estou conformada de que a vida parou agora. As provas que eu ia fazer de corrida, não vou fazer mais, já viagem paga tudo mais. Aí ela virou para mim e falou assim, não, você só não vai correr se você não quiser. Mas você pode continuar sua atividade física, você pode continuar seus exercícios, é claro que você não vai correr uma ultramaratona igual você pretendia, mas você pode fazer sua atividade física sim. E aí eu escutei aquilo meio que assim, ela falou por falar, como é que eu vou fazer químio e vou correr? Não tem a menor condição. Aí voltei para casa e aí comecei a fazer o tratamento e um dia eu pensei, não, se a médica está sugerindo, se hoje eu estou conseguindo, eu vou tentar fazer minha atividade e vou tentar manter a minha rotina enquanto o meu corpo permitir. E aí eu fiz atividade física, eu não corria como antes, eu não participava das provas que eu pretendia, mas eu cheguei a fazer provas de até 21 quilômetros durante meu tratamento de câncer, durante os períodos de químio. Maravilha. Foi algo assim, a primeira... Eu liguei para ela, aí ela falava assim, Elane, eu fico tão sem graça comigo quando você manda uma foto 5 da manhã correndo na rua. Como que uma paciente químio tá na rua 5 da manhã treinando? Porque às vezes, quando eu não conseguia treinar, eu ia para estar junto com as pessoas que treinavam comigo, porque isso me fazia bem. Era assim, uma força que eu recebia, né? Eu sempre pensei assim, eu não quero... Porque você recebe o diagnóstico, você pensa que sua vida acabou, que você só vai enfraquecer, que ali o resultado é definhar, mesmo que você esteja lutando pela saúde. Mas os efeitos são muito ruins. Então eu pensava assim, não, o máximo que eu puder, eu vou sair sim, faço questão de sair, se eu não me sentir bem, pelo menos uma caminhada, mas eu não quero, não gostaria de ficar enfiada num quarto, pensando nos efeitos da doença. Então assim, eu tive essa opção e tentei fazer isso no meu tratamento. E aí, na primeira prova, eu liguei para ela, doutora, se em 4 horas eu não retornar, não mandar notícia, pode mandar a ambulância que eu morri no caminho. Aí terminei a prova, liguei para ela, doutora, terminei. Ela, ai, que bom, eu estava aqui louca querendo saber como é que você estava. Então, eu tentei fazer dessa forma e consegui. Não foi, eu digo que não, foi menos difícil do que eu imaginava, do que as pessoas imaginavam, porque o câncer de mama e qualquer outro, mas especialmente o de mama, ele é variável, não é o mesmo tipo, não é o mesmo tratamento, às vezes não é a mesma reação de mulher para mulher. Que até queria falar, nesse mês de outubro, aqui no Correio, a gente entrevistou, né, muitas mulheres com câncer de mama, e é incrível como cada uma tem a sua história específica, às vezes a reação ninguém tem a história igual. A única coisa em comum em todas elas é que descobriram com o exame, galera, bora fazer o exame. Pois é. Isso. Gente, e vocês tinham parceiros na época do diagnóstico? Na época do meu diagnóstico, eu estava com a paquerinha. Diagnóstico e tratamento, né? Vocês estavam com parceiro? E aí, assim,
Eu não sei, eu acho que tem homens, vamos botar homens, mas tem pessoas também. Mas alguns homens, eles são mais fracos para lidar com essas coisas mesmo. Uhum. Parece que se apavora e sei lá o que passa na cabeça do cidadão. Mas eu percebi assim que a pessoa com quem eu estava no início não chegava a ser um relacionamento e tudo, mas ela não conseguia lidar muito com essa situação, com as pretensões, com as preocupações, Uhum. mas de qualquer forma não era um parceiro, né? Não era nada fixo, nada, tanto que a coisa não foi para frente. E ao mesmo tempo, nesse período também, eu passei a me preocupar comigo, então como a gente não tinha esse relacionamento fixo, não foi algo que eu sofri ou que me abalou. Mas é uma característica também que a gente passa a olhar para nós, se preocupar com a gente. E se não for a gente, quem vai se preocupar? Então a gente precisa dedicar o tempo para a gente mesmo e focar no tratamento. É uma mudança de visão de vida, né? Mas assim, conhecemos pessoas que o parceiro foi embora, que o parceiro não deu conta, não consegue lidar com as mudanças, mudança de casos, humor. até maridos de anos, né? Isso, Maridos de anos. mudança de humor, mudança física, mudança sentimental, porque mexe muito com a mulher, mexe muito com tudo, e às vezes é um momento que ali você precisa sentir que tem realmente um parceiro que vai te proporcionar tranquilidade e segurança, e às vezes eu não sei, assim, não vou afirmar o que seja, mas a tendência, a boa parte é largar mesmo, é terminar e deixar a pessoa sozinha nesse período bem difícil. Márcia tem uma história mais engraçada a respeito disso, né? Ai, meu Deus, eu tô com essa tosse. Eu tinha um companheiro e depois a gente terminou, passou um mês e pouquinho, mais ou menos, eu descobri o câncer. Né? E aí foi interessante, porque a gente terminou, mas a gente se falava sempre ainda. A gente criou uma amizade muito bacana. E aí ele falou assim, se eu soubesse que você ia ter câncer, a gente não tinha terminado. Aí eu falei, ué, mas... Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Eu falei, mas por quê? Você ia ficar comigo por pena, por dó, mas você não é oncologista, você não é mastologista, você não é médico, você não é enfermeiro, então não tinha muito fundamento, assim, né? E não é fácil. A questão do tratamento do câncer, a gente passou... Eu também achei mais leve do que eu imaginava. Mas mesmo esse mais leve, ele é muito difícil. Então não adianta ter alguém do seu lado para te encher a paciência e ficar com peninha de você. É o que eu tava achando. Por exemplo, vocês viram a entrevista da Preta Gil falando que, tipo assim, o cara continuou com ela, mas ele tava saindo todo dia, não tava do lado dela. Tipo, cara, é muito ruim você se sentir sozinho com a pessoa do seu lado. É melhor estar sozinho mesmo. Não adianta ficar por obrigação. Pra você fazer de conta que tá ali, porque é aquilo, muda muito e a gente... Traiu ela. É uma história horrível. É horrível. Não, e a gente vê que quem tá do lado da gente mesmo nesse período, porque é um período chato, gente. A gente fica de mau humor, a gente não fica bem, tem dia que você tá bem, tem dia que você tá a 1000, tem dia que você tá mal, fisicamente, emocionalmente. É uma oscilação muito grande. É uma montanha-russa, né? Uma montanha-russa, totalmente. E é família mesmo, são os irmãos, a mãe, quem tem pai, né? Eu não tinha, mas minha mãe estava junto o tempo todo. E os amigos muito próximos, porque aqueles amigos de balada somem todos. Todos somem. Os amigos de WhatsApp mandar, e aí, não sei o quê, somem. A galera inteira some. Os amigos do trabalho somem. Impressionante, somem todos. Todas as pessoas somem do planeta Terra. Aí o que elas falam depois não, porque eu não sabia o que falar. Uai, só fala assim, aí, tá bem? Tá fazendo alguma coisa? Não, beleza, então tá bom. É o suficiente, não precisa, mas porque a galera some. Você tem um momento que você se sente sozinha mesmo. Gente, deu todo mundo. Mas aí você tem famílias, e os amigos próximos que eu conto, falam assim, você conta numa palma numa mão. 1, 2, 3. A pessoa sortuda que tem 3. Exatamente, porque o resto da galera, como diz o povo, dá vazare. E vocês duas tiveram que tirar a mama, né? Sim. Passaram pela mastectomia. Gente, como é que vocês se sentiram quando vocês receberam a notícia que vocês teriam que tirar a mama? Elaine tirou, foi As bilateral, duas. né?
Foi. Eu tirei as E você duas. tirou a esquerda. A esquerda. Como é que foi receber a meu- notícia e depois conviver com essa transformação muito grande no corpo? O meu nódulo foi na mama direita. E aí eu fiz químio, né? Foi, acho que 5 meses de químio. E fiz a cirurgia depois. Depois passa por mais 1 ano de tratamento da hormonioterapia. E assim, é muito assustador, é tudo muito novo. É uma sensação de que realmente você está ali à mercê do tratamento que você não sabe. Eu brinco também, falei assim, gente, as clínicas de oncologia são maravilhosas, as pessoas que trabalham são maravilhosas. Mais uma vez eu falei para o pessoal, agora eu só entrei aqui porque eu preciso, porque eu no hospital eu não sei nem onde fica e em outras circunstâncias eu jamais saberia. Mas são lugares assim que realmente os que eu passei fui muito bem tratada, uma estrutura muito boa. Então a gente... Acho que tem que ter um pessoal capacitado para lidar com isso, né? E aí, só que é tudo muito novo. Aí as pessoas vêm e elas informam, elas têm o maior cuidado. Eu lembro que a pessoa vinha aplicar a medicação, olha, vai doer um pouquinho. E aquela coisa que a Márcia fala, que a gente tá assim, tem dia que você tá com humor legal, tem dia que não. Eu falo assim, aplica logo isso, que eu tô aqui é para isso mesmo. Não vai doer, se doer, paciência. O que eu posso fazer? Doeu, né? Aí eu sempre conversava com as meninas dessa forma. Gente, quanto tempo é uma sessão de quimioterapia? Depende, É, em torno de depende. 2 horas. E depende do tipo da Depende medicação. é. Eu passava o dia inteiro na clínica, porque eu ainda usei aquela touca, que existe uma técnica que você coloca uma touca que congela aqui os seus folículos capilares e diminui a queda. Não impede, mas diminui a queda. E eu usava essa touca, até me recordei que você falando, que assim, é muito, você tá bem, não tá, você tá legal, você tá pensando em ficar legal, e aí era um saco para botar isso, que ela congela mesmo. Você passa ali meio que umas 4 horas com esse negócio na cabeça, é tipo um freezer. Existe. E fica ali congelando mesmo. E aí também é um cuidado, que molha seu cabelo, aí coloca a touca e vem 3 pessoas para botar a touca. É um negócio. E aí uma amiga minha que estava no dia, ela falou assim, Elaine, eu estava vendo a hora você soltar os cachorros. e eu achando que ninguém tinha percebido que eu estava aborrecida, de saco cheio com aquele negócio. Aí ela que me conhecia, ela falava. Mas voltando à mastectomia, como é que foi assim, a experiência de vocês? Não, aí é tudo muito novo. Então, assim, você fica preocupado, você fica chateado, amedrontado, mas ao mesmo tempo você precisa fazer isso, porque é questão de saúde. Não tem muito o que fazer, não tem muito o que contrariar. Infelizmente, é uma situação que precisa. Você conseguiu colocar a prótese na mesma cirurgia? Existem pessoas que não precisam fazer a mastectomia toda, tiram um quadrante e tal. No meu caso, eu precisei retirar. E para colocar a prótese eu fiz na hora. Só que eu, por exemplo, entrei para a sala de cirurgia, não sabia se poderia ser feito as 2 cirurgias no mesmo dia, porque até isso o médico vai decidir na hora, no momento da cirurgia, quando ele abrir lá quando ele retirar e ver como é que vai ver se tem condições de já colocar. Então você entra também nessa insegurança. Meu Deus, mas assim, é um negócio que é tanta mudança na sua vida que você passa, ao mesmo tempo que você passa a agradecer por estar viva, por ter saúde, por estar passando por essas fases, você ainda não tem certeza do seu amanhã, até você realmente passar por isso. Aí fez a minha cirurgia, ela colocou até o tamanho das próteses, tinham 3 tamanhos na mesa de cirurgia, porque a médica ia decidir isso na hora. Até o tamanho também. Até o tamanho. Então, assim, é muita mudança mesmo. Eu fico feliz porque eu consegui colocar as 2 próteses. Hoje eu me sinto muito bem da forma que eu estou. Não tá assim, deve ter um defeitinho aqui, um defeitinho ali e tal. Não tá zerado 100%, como de Instagram, né? Mas eu estou satisfeita com a forma que eu estou e que permaneceu. Tenho uma cicatriz, mas a gente aprende que faz parte do processo, né? É um aprendizado árduo, mas acaba que você tem que agradecer pela forma que está. Tem pessoas que saem da cirurgia sem. É mais difícil ainda, porque aí você passa, querendo ou não, é uma simbologia da mulher. Da feminilidade, né? Só que a gente aprende no nosso processo que nós não somos
as mamas. A gente não é o seio que a gente tem. Se tiver, ótimo, faz diferença, faz. Mas se não tivesse, eu teria aprendido e compreendido a forma que eu estivesse sem. Fácil também não seria jamais. Mas é uma situação que se é obrigada a viver. Também não é uma escolha, não é nada. E tem situações que a gente precisa aprender a viver. Então, assim, eu hoje tenho a diferença? Tenho. Mas eu consigo conviver com ela e entendo também o tamanho da importância dentro da minha saúde disso. Mas que faz diferença, com certeza faz. Também não vou dizer que não, porque faz. Eu tirei só a mama esquerda. Até hoje não fiz a reconstrução. Ainda uso uma prótese externa. Vou até numa cirurgião plástica na próxima segunda-feira. Ver se eu resolvo isso. Porque a cirurgia que eu fiz foi uma cirurgia muito grande. Então eu teve que tirar parte de músculo peitoral. Então estava um tumor muito grande. Não dava para fazer a reconstrução junto com o meu caso da Elaine. E aí, depois da mastectomia, teve que esperar a cicatrização para fazer a radioterapia, porque você não pode fazer antes por causa da rádio, porque senão influencia. Tem todo um processo, né? E aí foi interessante, porque depois, quando passa tudo, você fala assim, gente, o que menos importa agora é um peito. Sabe assim? Claro, igual ela falou, é legal, é importante, tanto é que eu vou na cirurgião plástica essa semana, próxima segunda, mas assim, por conta dessa, porque é tanta coisa que a gente vive, é tanta mudança que a gente tem emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, que tem uma hora que isso menos importa. É claro que isso mexe com a autoestima, mexe pra caramba. Mexe, mas tem hora que você também, sabe, chuta o pau da barraca. Bom, se o cara tá afim de mim, se o cara é um cara bacana, não vai ser por causa de um peito que ele vai desistir de mim. Entendeu? Então, assim, se ele está interessado só nisso, então, filhinho, good night. Sabe? Porque eu acho que a mulher é muito mais do que um peito. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Então, se ele está interessado nisso, se isso para ele é muito importante, então ele não serve para mim. Eu acho que é nesse sentido que, às vezes, o relacionamento fica mais difícil para nós depois, porque a gente começa a avaliar essas coisas também. Além da questão da autoestima e tudo mais, mas você começa a selecionar quem está com você. Acho que é até interessante falar isso. Assim, como é que tá os flertes, as paqueras, assim, depois de todo esse processo? Que aí hoje vocês estão bem, né? Estamos. Vocês não estão mais em tratamento, estão sendo monitoradas, né? Mas Sim. Eu ainda faço hormonioterapia, né? Na hormonioterapia, normalmente são por 5 ou 10 anos. Eu vou entrar no 5º ano de tratamento, não sei se vai para 10, o médico acha que sim, por causa do tipo. A gente fala, né, que câncer ele tem nome e sobrenome, né? Cada um tem um sobrenome diferente. E o câncer de mama tem, tipo, muitos tipos, né? Você fica alerta o tempo todo depois. Então, assim, mas essa questão de relacionamento depois, eu tive meus rolinhos. Tenho meus rolinhos, tipo assim. Mas exatamente, a gente começa a ser mais seletiva. A gente começa a valorizar a gente. Porque antes, por exemplo, eu era uma pessoa que era muito... Me ligasse assim, a qualquer hora do dia ou da noite. Márcia, eu preciso de, sei lá, qualquer coisa. Não, tô indo. Sempre era o outro. Agora não, sempre sou eu em primeiro lugar. E isso foi uma mudança muito grande. Importante. Importantíssima. Então, com o câncer, eu aprendi a dizer não. Eu não dizia não pra ninguém. Hoje não, eu digo não, inclusive para os relacionamentos tóxicos. Eu não quero. Não, aprender a se poupar, né? De passar por certas exatamente. situações. Tipo assim, eu não preciso. Se é um cara bacana, vamos tentar. Se não é um cara que já... Tem uma coisinha que já... Ai, não preciso disso não, gente. Tchau. Sabe? Queridinho, vai pra sua casa, vai. Vocês devem ter passado também por acompanhamento psicológico, né? Sem nesse dúvida, período. Muito. E quando você percebe... E é muito doido, porque quando eu peguei o resultado, eu pensei assim, gente, será que eu vou viver pelo menos mais uma semana? Olha, a gente fica tão louca. Nossa senhora, eu não consigo assim, nem imaginar como é que deve ser essa sensação. Eu tenho uma irmã que mora fora do Brasil, minha sobrinha estava se formando na UNB, era mais velha, eu falei, será que eu vou conseguir pelo menos assistir a formatura da minha sobrinha? Será que eu vou ver minha outra sobrinha e minha irmã que moram fora do Brasil? Assim, porque assim, a ideia parece que você vai morrer em uma semana. É a primeira sensação que vem depois com os médicos, aí aparecem anjos na vida, né? Eu não falo que são médicos, não, são anjos que vão aparecendo na vida da gente, tanto de enfermeiros, de auxiliares, de psicólogos, que te dão esse apoio, que você fala assim, não, gente, peraí, qualquer pessoa pode morrer a qualquer momento. Não é porque eu tô com câncer que eu vou morrer amanhã ou daqui uma semana, não. A morte é a única certeza. Pode cair um avião aqui agora e matar todo mundo, então
Só que aí você só percebe isso quando vem uma doença. Então a gente começa a aproveitar cada minuto, né? Como se fosse o último mesmo, e sem se chatear. A gente não precisa mais de coisas chateando a gente. Igual falando, então se não é um cara legal, bacana pra estar do teu lado, precisa não. Preciso não. É. Entendeu? Aí pra divertir, a gente se diverte de vez em quando, né? Também ninguém é de ferro. Falando em diversão, eu queria encerrar a nossa conversa, mas falando da Canomama, que Elaine a gente já fizemos uma matéria com Canomama, né, aqui no Correio. Acho que não só uma vez. Mais de uma, acho que umas vez. 2 ou 3. Mas é uma maravilha. E a Canoa, que você... é um grupo de mulheres diagnosticadas com câncer de mama, em tratamento ou não, que vão pro Lago Paranoá remar, né? E é uma canoa lindíssima, né? É um Dragon Boat. É um Dragon Boat única canoa de adaptado Brasília. para mulheres, né? Que tem... Não, o Dragon Boat, na verdade, ele não é adaptado. Ele é usado como originalmente vamos dizer assim, mulher, que né? Ele é o mais adequado para a prática de mulheres com câncer. A prática vocês para vão dar imagens nós, pra gente, né? Pedir pra a prática no edição barco, colocar umas imagens aqui pro pessoal ver. Legal. a prática no barco é que é feita, é tipo uma adaptação nossa para o nosso tratamento no barco, mas o barco ele é o normal em qualquer parte do mundo, é esse barco dessa forma, mas ele consegue acolher as mulheres em tratamento melhor do que qualquer embarcação, porque se você tem um problema no lado direito, você vai remar do lado esquerdo. Então, ele recebe as pessoas conforme elas são. 2 em 2, né? Isso. E se não puder remar, essa aqui é o nosso tambor, que ela fica lá só tocando o ritmo pra gente. Eu dou ritmo à remada, né, como tamborista e Que maravilha. incentivo, né? Então, por exemplo, quando a gente foi pro Pan-Americano, até ganhamos lá no Pan-Americano, foi uma experiência maravilhosa. Prata e bronze. Prata e bronze no Panamá. Ai, que chique, gente. E só não ganhamos Chique. ouro, vou te falar por quê. Porque Fala nós tínhamos não, 2 Márcia. remadoras a menos. Porque nós tivemos todas, nós tínhamos, foram 2 segundos de diferença para o primeiro colocado. Que Se a maravilha. gente tivesse as 2 remadoras, com certeza a gente teria trazido ouro. E aí você escuta, a gente vê o vídeo, eu coloquei uma câmera no meu boné, e eu gritava, vai, junto com a gente, incentivava. E as meninas falam que é muito importante esse incentivo, né? Porque às vezes tá morrendo, botando os votos, aí você escuta um grito, vai! E a galera vai. E essa convivência, assim, entre vocês, assim, é importante também compartilhar as histórias? É muito, porque assim, quando você fala de quando a gente tá falando daquilo, né? Por exemplo, quando a gente fala sobre ressecamento vaginal, todas as mulheres entendem isso. Quando você fala com alguém que não passou pelo processo, elas não entendem, os homens não entendem. Então é legal você compartilhar com quem sabe que você passou. Se você fala pra outra pessoa, tá, deve ser um exagero. Ai, nossa, que drama. Você Quando você fala do questionamento da relação pessoal, de um casamento, das dificuldades, as pessoas entendem, nem né? todo mundo vai pensar e perceber da mesma forma quando as mulheres que viveram a mesma coisa vão escutar. Então, isso é legal e até o incentivo e a troca de experiência, porque às vezes uma vira e fala, não, eu já fiz tratamento para esse ressecamento de tal forma, tem tal medicamento, tem isso e aquilo. Então, você vai também criando essa rede de comunicação. Posso ir um dia? Muito legal. Pode, já por te favor. convidei, né? Ela já me convidou. Não, então vamos remalar. Mas eu sou enrolando, gente. Não, A vida toda é aquela coisa, vou começar a academia, vou Pois começar é. a correr, vou remar esse Vai final lá, de você vai semana. ver que é Não, facinho. Mas um dia vai passar um cometa no céu Não e eu fala vou mandar essa mensagem história pra de ela. um dia, não. Essas histórias são muito engraçadas. Essa história de um dia não existe, dia não. Você fala, vou. Senão você não vai. Tem que botar na cabeça que vai e pronto. É verdade. Puxando esse gancho aí que você falando da canoagem, de um ajuda o outro, eu trabalho com teatro também, né? Sou atriz também. E agora, recentemente, escrevi um texto de teatro que estou montando, que chama Entre Elas. Isso é exatamente uma conversa entre as mulheres. E as maiores inspirações para mim foi o Canomama. Que maravilha. Algumas amigas próximas, que são histórias sobre mulheres. E o Canomama trouxe muito... Eu ficava só observando as conversas lá e eu... isso é interessante. Aí anotava lá. E surgiu esse texto dramatúrgico, né? E aí a gente fala muito sobre essa questão da sexualidade também, né? Que apesar de ser um processo... A gente tá falando sobre nós, mulheres pós-câncer, mas as mulheres, no modo geral, também passam por isso, né? Sobre muitos problemas do climatério, da menopausa. A mulher que faz o tratamento, ela entra imediatamente, da noite pro dia. Você entra numa menopausa que você começa a suar de repente, fala, gente, por que eu tô suando? Aí a médica fala, não, isso é da menopausa. Eu tô na menopausa, eu nem sabia, mas eu nem tenho idade.
Mas as mulheres mais velhas, elas passam por esse processo de forma mais lenta, mas passam também. Então, o Canomama me inspirou muito a escrever esse texto dramatúrgico também, e algumas amigas pessoais que falam sobre essas questões da sexualidade também. Né? Que maravilha, maravilha. Meninas, muito obrigado por ter aceitado. Foi ótimo a conversa, adorei. Vocês são maravilhosas, assim, demais. Então, gente, nosso papo acabou aqui com a Elaine e com a Márcia. Foi maravilhoso esse papo com vocês. Digam o perfil de vocês do Instagram, pro pessoal de casa aí. De casa ou qualquer lugar onde o pessoal estiver. Eu vou divulgar o meu, que é o @PiresElane. E o Canomama é o Canomama_time. E eu tenho também na minha história, que esteve comigo e está até hoje, o nosso grupo de corrida, que é o @InsanosRunningBSB. E o nosso grupo de leitura, que é o Clã das Lobas Ponto do Cerrado. Todos esses grupos fizeram parte da minha vida no meu tratamento. De alguma forma, eles estiveram lá e me fortaleceram. Tu te movimenta muito, hein, Elaine? Um pouquinho. E você, Márcia? Não, o meu é Márcia Mármore, tudo junto, Mármore com I no final, no Instagram, e o nosso Canomama_time. É isso. Tem um monte pra divulgar, é melhor não, porque vai ficar 3 dias e 3 noites aqui. Fala só do Batalá. Bota lá. Tem o Batalá Brasília, que também é outra inspiração pra gente, né? Um grupo somente de mulheres percussionistas que traz muita força pra gente, que é muito bacana também. Maravilha. Batalá Brasília, no Instagram. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Foi ótimo. Obrigada, Naum. Eu que agradeço, Mures. E o meu sou Neon Gilo. Neon Giló. Com G, viu, gente? É isso. Quem quiser seguir, segue lá. Um beijo.